pregação. Usa tuas filhas poderosamente. Guarda as crianças, Senhor. Da mesma maneira, usa o teu servo, o evangelista Davi, que trará a tua palavra esta noite. Os nossos corações estejam atentos à tua voz. Em nome de Jesus, toda a igreja diga junto. Amém. A igreja dá de pé, por favor, em reverência. Somente as crianças com professoras estão indo lá, os demais adultos no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Evangelista Davi. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade de estarmos trabalhando com essa obra tão gloriosa. Louvo a Deus pela confiança que o pastor, o ministério da igreja confiou a nós esse grande trabalho, e glorifica a Deus pela equipe que tem trabalhado conosco, Diácono Rogério, irmão Paulo, a irmã Ana e as outras irmãs e irmãos que estão conosco nessa equipe. Sozinho nós não fazemos nada sozinho, mas nós glorificamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Também quero externar minha alegria, irmãos. Sei que ela já foi apresentada nesta noite, mas quero externar minha alegria pela vida da Rafaela, que está aqui nesta noite. Levanta a mão mais uma vez aí, Rafaela. Isso. Filha da Rafaela aceitou Jesus aqui no outro culto, pastor, no domingo. Foi uma bênção, aceitou Jesus, e hoje trouxe a Sara, tem sido a esse canal, né? Hoje trouxe a mãe, semana passada trouxe a filha, aceitou Jesus, hoje trouxe a mãe. Glória a Deus. E eu fico feliz porque nós servimos ao Senhor muito tempo numa igreja, né? Eu a vi quase que nascer, cresceu lá na igreja, e hoje está aqui para adorar o nome do Senhor e externar minha alegria. Quero também concordar com a diaconisa Valéria, irmão. Vida dele é muito bom ser crente. Aleluia, é muito bom, irmãos. E é melhor ainda, aleluia, a gente receber de Deus, né? Ver do céu cair unção, poder sobre nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Quero louvar a Deus por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Um dia eu estava sentado em casa e peguei a Bíblia, e esse versículo, o primeiro versículo da palavra do Senhor, né? O pastor domina bem essa língua, né? O hebraico, né? Que vai dizer aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não vou nem me atrever a falar, porque eu não sei, mas o pastor fala bem isso, né? No hebraico aqui, se eu não me engano. Mas o texto é esse: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu estava sentado, como eu disse, em casa, e olhei esse texto, e a primeira coisa que veio na minha mente, irmãos, eu sei que muitos são motoristas, mas a primeira coisa que veio na minha mente foram dois fatos que aconteceu, que eu fiz, né, acontecer. Eu estava trabalhando na estrada, né? Aleluia. E eu estava de regresso em uma viagem, e eu vinha de regresso de Cruzeiro, uma cidade no estado de São Paulo. E quando chegou numa estrada bem escura, bem deserta, irmãos, eu falei assim: vou apagar a luz do carro, vou ver o que vai dar nisso.
sorriram ali, parece que muitos já fizeram, né? Irmãos, aquela estrada bem escura, que nem o olho do gato, né? Aquele olho de gato aparece. Já fez isso, varão? Já, parece que já fez, né? Nem aquela faixa amarela da pista aparece. E eu nem fiz isso, irmão. Falei, segurei bem o volante e apaguei o farol do carro. Os irmãos já sabem como é que fica, né? A gente não enxerga nem. Já fez isso, pastor? Por muitos, rapidamente assim, irmãos, não enxerga nada. Eu liguei rapidamente o farol e falei, é tenebrosa a escuridão. Como é terrível as trevas, irmãos. Eu já sei, eu também levei esse tempo, levei mais que isso também não. Mas como é terrível as trevas. Como é ruim você estar nas trevas. Tu não vê nada, tu não enxerga nada. E uma outra vez, essa foi mais ousada, eu estava com um caminhão. Mas lógico, né? Já tinha descarregado, estava vazio. Eu falei, agora eu vou fazer com esse caminhão agora para ver, né, irmão? Mesma coisa, irmãos. Tirei o pé do acelerador. Já fez isso, Luísa? Tirei o pé do acelerador do caminhão, segurei firme o volante e apaguei os faróis. Mesma coisa, irmãos. Ir acendi rapidamente os faróis do carro de novo e houve luz. E mais uma vez eu pude perceber e ver que pela palavra de Deus, como é ruim viver em trevas. E nós glorificamos a Deus porque nós temos um Deus que entendeu isso. Que mesmo que o seu espírito pairava ali sobre a face das águas, diz a palavra de Deus que Deus viu que as trevas não era bom. As trevas não era boa. Não era boa. O plano de Deus para a raça humana, para nós, era que nós não vivêssemos em trevas. Oh, glória. Eu fiquei meditando, irmãos, nessa mensagem, nessa tão gloriosa palavra do Senhor. Porque, Senhor, nos providenciou a luz. Deus viu que nós precisaríamos de luz para vivermos nesta terra. Deus, quando começou a criar todas as coisas, o seu Espírito, ele pairava sobre a face das águas e olhava tudo, mas ele disse, é necessário que haja luz no mundo. E Deus providenciou a luz no mundo. Deus providenciou a luz para nossas vidas. Glória a Jesus. Dois motivos que me fez lembrar dessa passagem. Primeiro, com um carro pequeno, menor. E Deus ministrou isso no meu coração. Há pessoas, irmãos, que vivem nas trevas e acham que aquele pouco que ele vive é o suficiente. Como assim, irmãos? Tem pessoas que são bons de coração, vivem bem, né? Vivem feliz, tem um bom relacionamento, tem um bom trabalho, tem uma boa vida, aleluia. Ou seja, tem mais ou menos ali na sua mão um carro pequeno, mas sem Jesus
que eu pensei que é estar com um caminhão. Caminhão é uma coisa mais diferente de um carro, né, de um automóvel. Caminhão truncado, 2 eixos na traseira, comprido, grande. São o que Deus ministrou no meu coração, irmão. São aquelas pessoas que vivem na corda bamba, aquelas pessoas que se entregam a tudo, vão de cabeça funda nas trevas, aleluia, aleluia, que diz que eu não tenho medo de nada, eu faço isso, eu faço aquilo, sou determinado, nada me para. São aquelas pessoas que um dia glorificaram ao Senhor, exaltaram a Jesus, mas abandonaram ao Senhor, aleluia. Esses acham que têm controle de tudo, mas na realidade estão vivendo perigosamente nas trevas. Então são 2 situações aqui que o Senhor ministrou no meu coração. Tu vives em trevas e acha que tem domínio de tudo, mas não tem, porque a Bíblia diz que sem Jesus estamos em trevas, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava na criação do mundo. Quando o mundo estava em trevas, Jesus estava ali, porque nós lemos que Deus diz assim: e disse Deus, ou seja, o verbo de Deus, Jesus como a palavra de Deus, estava ali na criação. E quando Deus disse: haja luz, houve luz. Jesus, querido, é a luz deste mundo. Jesus é a luz da sua vida. Jesus disse que aquele que o segue não andará em trevas. E a vontade de Deus é que tu venhas para a luz. Foi cantado aqui: ei amigo, venha para fora, né? Aleluia. Lázaro estava morto, estava lá, querido, já dentro daquele buraco, já 4 dias, diz o texto. Mas Jesus diz para ele: ei amigo, venha para fora, aleluia. E assim como Jesus trouxe a vida a Lázaro, Jesus também te convida: ei amigo, venha para fora, saia desta escuridão que tu vive, saia do túmulo, aleluia, mas venha para fora. Jesus te convida nesta noite. Glória a Deus. O Filho de Deus te convida nesta noite. A vontade do inimigo das nossas almas, irmãos, a vontade de Satanás é que a vontade de Satanás, do diabo, é que tu vivas em trevas, é que tu vivas na escuridão. Por isso, muitas das vezes tu vem à casa do Senhor, muitas vezes você ouve a palavra do Senhor, e às vezes você fala assim: não está falando comigo. Ou às vezes você diz assim: não, ainda não é minha hora. Não, o Senhor não falou comigo. Não, agora não, ainda não é momento. Não, querido. Satanás, ele quer que você perca esta oportunidade. Mais uma vez, Satanás quer que você saia daqui nesta noite sem conhecer Jesus. A vontade do inimigo, a vontade do diabo, querido, é destruir a alma daquele que Deus criou. A vontade do inimigo é que tu vivas eternamente em trevas. Mas Jesus se revelou como a luz do mundo, como o Salvador do mundo, aleluia. Como aquele que veio dar a sua vida, aleluia, por amor ao mundo. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer de um novo dia. Vamos ver o que diz o verso. O verso 5, irmão, disse, o verso 5 vai dizer assim: e Deus
chamou a luz dia, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e a tarde, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, irmãos, a noite, as trevas, são horários de distúrbios, são horários terríveis. Há muitos que passam noites e noites acordados, há muitos que passam noites e noites turbados, irmãos. Há muitos que passam a noite inteira, irmãos, aleluia, chorando, gemendo, pensando no dia de amanhã. Ah, muitos não queriam nem acordar, irmãos. Quantos testemunhos nós ouvimos que tem pessoas que dizem: ah, se eu pudesse, eu pediria até Deus para nem deixar eu acordar. Porque as trevas realmente, irmãos, são coisas terríveis. As trevas trazem tormentos. Mas o texto vai dizer que Jesus fez o quê? O dia. E o dia Jesus chamou de luz. Por que luz, irmãos? Por que a luz é boa? Porque a luz, irmão, nos traz paz, nos traz tranquilidade. Porque na luz nós podemos ver tudo. Nada está oculto aos nossos olhos. Por isso, irmão, que Jesus, Ele nos chamou para a luz. Por isso que Ele se fez a luz do mundo, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Quem me segue não andará em trevas, João 8:12. Quem segue a Jesus não anda na escuridão, não anda em sofrimento, não anda em agonia, não anda em desespero, aleluia. Sim, irmãos, a tribulação vem, faz parte da vida do crente isso. As tentações, as tribulações vêm, aleluia. Mas porém nós que vivemos na luz, temos a garantia que Jesus está conosco, mesmo em meio às dissensões da vida, Jesus está conosco. Quando aceitar Jesus como nosso Salvador, João 4,14 vai dizer, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, olha só, irmão, nós saltamos das trevas para a maravilhosa luz. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você está em trevas e você, num simples pulo, você sai das trevas e vem para a luz. É isso que João fala no capítulo 4, no verso 14. Quem aceita Jesus dá um salto, dá um pulo, que sai da escuridão e vai para a luz. Nesta noite, querido, eu quero te convidar a você dar este pulo importante. Saltar, sair, abandonar as trevas e conhecer a maravilhosa luz que está nas mãos de Cristo Jesus. Quando nós estamos na luz, quando nós estamos com Jesus, aleluia, coisas tremendas acontecem em nossas vidas. Coisas gloriosas passam a acontecer, porque a própria Bíblia vai dizer, irmão, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo quer viver na sua vida nesta noite. Saia das trevas e venha para a luz. Saia deste túmulo, saia deste buraco, querido, e venha para Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que um certo dia Jesus estava dentro de uma casa, e dentro daquela casa não cabia mais pessoas dentro da casa. Foi-se necessário que os homens abrissem um buraco no telhado e descessem um paralítico dentro daquela casa.
sua paralisia. Não sabia ele que Jesus, naquela noite, como a noite de hoje, querido, Jesus ia tirar aquele homem das trevas e iria conduzir ele à sua luz. Porque a Bíblia vai dizer que quando aquele homem desce à presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz: homem, perdoado são os seus pecados. Homem, saia das trevas, largue as trevas e venha para Cristo, venha para Jesus nesta noite. Foi o que aconteceu na vida daquele homem, e Jesus fez a cura daquele homem, e a palavra de Deus diz que aquele homem não apenas saiu curado da sua paralisia, mas também saiu curado da sua alma, salva e remida pelo poder do Evangelho. A Bíblia diz que aquele homem saiu com a sua cama, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Saia nesta noite, neste lugar, querido, exaltando e glorificando ao Senhor, sabendo que coisas grandes e gloriosas tem o Senhor a fazer na sua vida nesta noite. Jesus faz coisas que nem existem, irmãos, na sua vida. Quando a luz que é Jesus, ele passa a agir na sua vida, passa a existir coisas na sua vida que você nem imaginava. Porque o texto de Gênesis vai dizer que quando age a luz, quando Deus traz a luz, aquilo tudo, Deus começa a dizer: então haja. Deus peixes, deu mar os peixes, foi lido aqui pelo irmão Paulo, né? Deus começou a trazer a existência no mar, coisas que não existiam. Deus começou a trazer a existência na terra, coisas que não existiam, irmãos. Então, aleluia, quando tu aceitas Jesus, passa a ter coisas na sua vida que tu nem imaginava. Eu mesmo um dia, eu estava de uma viagem missionária, e eu estava dentro do avião, estava pensando nisso. Eu falei: Jesus, olha da onde eu saí. Eu nunca na minha vida, eu só vi avião passar de um lado e para o outro no céu. Nunca, irmãos, eu ia imaginar em viajar de avião. E eu fiquei chorando dentro do avião, né, irmãos? Imaginando: olha só, Jesus me tirou de lá, de um lugar, né, tão terrível, aleluia. Jesus que tirou das trevas, me trouxe para a luz, e eu estou aqui hoje, para fazer a obra missionária do Senhor, viajando de avião. Eu falei: meu Deus, eu nunca imaginava isso, irmãos. Porque Jesus faz existir coisas que a gente nem imaginava, irmãos. E se eu perguntar aqui, irmão, qualquer um aqui que é crente neste lugar, nesta noite, irmão, cada um de nós vamos testificar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Aleluia, Deus. Nós éramos bêbados, né, irmão? A gente era mentiroso, a gente era aquilo, a gente era tão terrível, aleluia. Mas Jesus nos trouxe a existência coisas que nós nem imaginávamos. Começaram na banda assim da igreja como essa, começaram ali a tocar instrumento. Hoje são oficiais da Marinha, já estão até na reserva. Converso muito com eles, irmãos. Mas começaram a tocar assim, ó, na banda da igreja. Mas tinha compromisso com o Senhor, aceitaram a Jesus, saíram das trevas e foram para a sua maravilhosa luz. E o Senhor cuidou deles cada momento das suas vidas. Porque Deus traz à existência as coisas que a gente nem imaginava. Deus faz isso conosco. Quantos aqui tinham a sua vida desregada, mas hoje vive uma vida com Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, vive exaltando ao Senhor, aleluia, temos paz, tranquilidade, adorando ao Senhor,
tremenda, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Jeová Jireh, Deus que provê todas as coisas. Ele cuida de nós, aleluia. Ele é o Senhor que cuida nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele está todo o tempo ao nosso lado, porque Ele providenciou tudo ali, irmão, no jardim, quando formou os céus e a terra, quando Ele formou esse mundo, Ele providenciou tudo, encheu os mares de peixe. Aleluia. Eu gosto muito de peixe, peixe é bom demais, né? Aleluia. Peixinho na brasa, né? Glória a Deus. Mas foi Deus que cuidou e providenciou para nós. Tem lá o gado, é aquela picanhazinha, não é que o outro prometeu, mas é aquilo que sai do nosso bolso mesmo, que a gente aqui tem que ir lá, suar. Não aquela que ele prometeu, aquele mentiroso, mas é que sai do nosso bolso. Mas foi Deus que prometeu, irmão. Deus, quando criou, botou lá para nós. Deus prometeu e botou lá para nós, ó. Vai dar, cada espécie vai dar sua espécie lá. Deus providenciou tudo, porque Deus cuida de nós. Aleluia. Ele diz assim: olha para os lírios dos campos, olha para as aves dos céus, aleluia. Eu cuido de tudo deles, não vou cuidar de vocês, aleluia, que são a nossa, que é a minha criatura. Então nós temos um Deus que cuida de nós, aleluia. Deus quer ser Senhor da sua vida, meu querido. Ele quer ser a luz da sua vida. Vamos levar em Provérbios, irmãos, eu achei isso aqui lindo. Provérbios 4,18, que diz, que palavra linda é essa, irmãos? Glória a Jesus. Provérbios 4,18. Esse aqui eu vou ter que ler, irmão, porque eu não tenho bem gravado esse versículo, mas ele é lindo, irmãos. Glória a Deus. Provérbios 4,18 diz assim, ó: mas a vereda do justo é como o quê? A luz da aurora. Oh glória! Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh glória! Ou seja, querido, quando nós vivemos na luz, Jesus vai cuidando da nossa vida dia após dia. Cada segundo da nossa vida, Jesus está cuidando, aleluia, até que um dia seja um dia perfeito, aleluia. Sabe aquele dia, aleluia? Acho que esse dia da Valéria é hoje, irmão, porque eu olho para a Valéria assim, irmão, você vejo o azeite descendo assim. Valéria hoje colocou um azeite, irmão. Tem certeza disso que está tremendo aí, Valéria. Aleluia. Então acho que hoje foi esse dia perfeito para a diaconisa Valéria. Sabe aquele dia que a gente levanta mesmo assim, ó, oh glória, dando glória, aleluia, glorificando ao Senhor, aleluia, já cola no azeite, irmão. É isso aqui que Jesus diz: quando nós estamos na luz, todos os dias é dia perfeito, porque na luz estamos. Glória a Jesus. Jesus está em todo tempo cuidando de nós. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida do nosso lar. Ele cuida da nossa casa. Ele cuida do nosso casamento. Ele cuida de tudo, irmãos. Está difícil, mas Jesus é a luz do mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Se o seu casamento não está bom, se na sua casa não está legal, se tem algum problema na sua casa, irmãos, se tem alguma coisa, olha o que aconteceu na casa de Obed-Edom, irmãos. A Bíblia vai dizer que na casa de Obed-Edom não estava nada bom lá. Mas um dia aconteceu que a arca do Senhor foi para dentro da casa
a luz. A arca do Senhor simbolizava o quê? A presença de Jesus. E quando a arca entra na casa de Obed-edom, a Bíblia vai dizer que na casa de Obed-edom tudo muda. O casamento ficou melhor, o relacionamento com o pai, o relacionamento com os filhos, a prosperidade chegou. A casa de Obed-edom foi mudada porque a presença do Senhor chegou naquela casa. Permita que a presença de Jesus, quando você chegar na tua casa hoje, abra a porta e diga: deixe entrar a luz que é Jesus, e tu verás a bênção que será a tua casa. Oh glória! Porque a presença, a luz de Jesus, irmão, traz à existência coisas que a gente nem imaginava que ia acontecer. E é só vitórias. Não tem tragédia, não tem conto, não tem choro. É só alegria no Senhor. Jesus, a luz do mundo, irmãos, Ele traz salvação na hora da condenação. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. A luz de Cristo, na pior hora da vida, a presença de Jesus traz salvação. E eu me lembrei daquele moço que estava lá com Jesus na cruz do Calvário. Aqueles dois moços que estavam lá, aqueles dois moços já estavam condenados juntamente com Jesus. A hora era aquela, eles iriam morrer, mas Jesus, como luz do mundo, trouxe a salvação para aquele moço na hora da condenação, na hora certa. Jesus estava ali com aquele moço, e a Bíblia vai dizer que aquele moço, ele não deixou passar, ele não deixou escapulir aquela oportunidade. Era a última oportunidade dele de ter o Filho de Deus como Salvador. Aleluia! Talvez hoje seja a sua última oportunidade de ter um encontro com Jesus, ou de se reconciliar com Jesus. Talvez seja hoje a última oportunidade, como aquele moço. Mas diz a Bíblia que ele olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Jesus, socorre-me. Jesus, tu és o meu Salvador. E a Bíblia vai dizer que Jesus volta para aquele moço com carinho, com amor, e diz: hoje mesmo. Jesus não disse assim: ó, daqui a 3 dias. Jesus não disse isso. Jesus não disse: ó, quando eu for assunto aos céus. Não. Jesus disse para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a tua noite é hoje, querido. A tua noite é hoje, querida. Não é amanhã, não é depois. Jesus trouxe aqui para a sua noite ser a noite de hoje, para que você salte das trevas e venha para a maravilhosa luz que é Jesus. Por um homem o pecado entrou, mas por um homem a salvação veio. E esse homem chama-se Jesus de Nazaré. Eu já contei isso aqui, irmão, mas eu me lembro, mas rapidamente. Saímos daqui de um culto de doutrina numa terça-feira, e eu estava indo para casa. Quando eu cheguei em cima da passarela da estação, Jesus, o Espírito de Deus falou assim no meu coração: se eu quisesse matar Golias, eu dava um infarto no Golias e Golias morria. Se eu quisesse matar, Jesus, quisesse matar Golias, eu baixaria numa enfermidade dele, uma parada cardíaca, pum, Golias teria morrido.
eu escolhi vocês para resgatar das trevas aqueles que estão perdidos. Por isso que essa obra está nas nossas mãos. Os Golias da vida, aqueles que estão fora do aprisco, aqueles que estão em trevas, é responsabilidade sua e da minha igreja. E eu desci a Passarelos. Quando eu entrei ali na rua Onix, veio o moço de um carro e perguntou assim para mim: ei, irmão, qual o número do bombeiro mesmo? Você sabe o número do bombeiro? Aí eu falei assim: irmão, eu acho que é 193, se eu não me engano. Aí ele disse assim: porque tem um moço ali que vai se jogar ali na estação. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Jesus, misericórdia. Aí eu ia embora. Quando o Espírito Deus me travou, tem 2 passos, o Espírito. Rapaz, eu não acabei de falar contigo agora, rapaz, que quem está em trevas eu quero usar vocês. Para onde tu está indo? Irmão, na mesma hora eu voltei, subi, fui lá no cantinho, subi pelaquela escadaria. Quando eu olhei, está lá um jovem sentado na coisa para se jogar. Mas como diz o texto, irmãos, Jesus traz salvação na hora da condenação. E nós podemos chegar ali, começamos a falar com aquele moço, começamos a falar. Ele disse assim para mim: se você eu estou só esperando o trem, quando o trem passar eu vou me jogar, mas se você chegar perto de mim, botar a mão em mim, eu vou me jogar. Eu falei: não vou botar a mão em você não, só quero chegar perto de você. E fui pegando minha Bíblia, botei no peito lá e fui conversando com ele, conversando, falando de Jesus. Daqui a pouco chegou uma outra irmã também, veio andando, e ali começamos a falar de Jesus com ele, e ele começou a dizer: o lar destruído, o lar dele destruído, ele querendo recuperar o seu casamento, a sua casa, mas o lar já estava destruído. O lar estava em trevas, a sua vida, a sua casa estava em trevas. E ele achou que a melhor maneira, ou a maneira que seria resolvido, seria se jogando ali. Mas nós conseguimos falar de Jesus para ele foi se acalmando, e ele foi se distraindo. Naquela distração, o bombeiro chegou por trás dele, o agarrou e tirou dali. Ou seja, irmãos, final de tudo, nós fizemos o culto na casa dele. O Diácono Guaraci estava aqui na época. Houve salvação dentro daquele lar. Houve vitória, irmãos. A família trabalhava nesse coisa que tem aqui, é nosso lugar. A família trabalhava todos nesse nosso lugar aqui, e houve salvação. Jesus, a luz de Deus entrou naquela casa, a glória do Senhor, porque Jesus, ele traz a salvação na hora da condenação. Aleluia. Quando todos te apontarem, Jesus diz: eu te amo, meu filho. Quando todos te apedrejarem, Jesus diz: eu sou contigo, meu filho. Quando todos te lançarem contra você, Jesus diz: eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar isso dizendo que Jesus é a luz do mundo. E essa luz nos conduzirá à vida eterna. Porque a Bíblia diz que nova criatura nós somos. Quando nós aceitamos a Jesus, diz que nós somos nova criatura. E como nova criatura, nós temos a oportunidade da vida eterna. Apocalipse, eu quero terminar, irmão, lendo esse texto. Apocalipse 21. E eu vou passar o microfone para o nosso pastor. Apocalipse 21, verso 3 e o 5, aleluia. Leia comigo esse texto. Apocalipse 21, verso 3 ao 5. Olha só o que diz:
e ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Amém, irmãos? Que Jesus nos abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Esse tema das trevas para a luz. Eu lembro um congresso que essa igreja fez em 1992 com esse tema. Estávamos no galpão ainda. E o Senhor fez uma obra tremenda naquele congresso de Jesus. Que palavra abençoadora. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Enquanto cantamos esse cântico, convidamos a igreja até ficar de pé. Se alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, quem sabe está desviado dos caminhos do Senhor, ou está numa situação de trevas que ninguém mais pode dar solução, a luz que é Jesus está aqui. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Bate no peito, meio sem jeito, e em teu
libertação, sai do teu lugar e vem aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ou se você quer vir representando alguém que precisa de libertação, trevas sejam desfeitas, vem aqui em nome de Jesus. Intercessão. Demonstra fé de que Jesus pode operar o milagre, dissipar as trevas. Aleluia. Quem sabe alguém que não está aqui, mas você pode estender as suas mãos em uma oração intercessória e crer que algo pode ser feito. Quem crê que algo pode ser feito? Pessoas podem ser libertas em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que o instrumento continuasse. O instrumento continua. Esse louvor, essa adoração. Deus está no meio do louvor, no meio da adoração. E aonde está Deus, o louvor se faz conhecer. Ele está aqui para fazer o que nós não podemos fazer. Ele está aqui para fazer o que nós desejamos que Ele faça. Ele está aqui para realizar aquilo que nós precisamos. Receba o teu milagre na medida da tua fé. Não desista. Jesus nunca frustrou ninguém que tenha vindo a Ele para receber uma bênção, um milagre, uma cura, a solução de um problema. Estamos aqui por causa dele. Ele é a razão de nossa adoração, do nosso culto.
nome de Jesus. Continuamos na tua presença. A tua palavra foi proclamada nesta noite, Senhor. E ela alimentou a nossa fé, avivou a nossa esperança, intensificou a nossa alegria. E é por isso que nós clamamos a ti, alçamos a ti a nossa voz, na expectativa de que seremos atendidos, que seremos alcançados por tuas potentes mãos. Alcance agora estes corações, alguns aflitos, outros alegres e jubilosos, mas aqui estão entoando louvores ao teu nome. Alcança cada vida, cada pessoa, na sua intimidade, na sua particularidade agora. Senhor Deus, no nome de Jesus, vai de encontro a esta área de carência desta vida, de necessidade, que só tu podes suprir através da tua poderosa palavra. Estamos aqui, Senhor, confiados na tua palavra e rogamos a ti no nome precioso de Jesus, que tu manifestes o poder da tua palavra, confirme a tua palavra com cura, com libertação, com salvação, com solução de problema. Toque estas vidas, Senhor, toque estes corações, toque estas famílias, Senhor. Libere agora o suprimento, libere agora a assistência infalível do trono da tua graça. Alcança-nos com teu favor agora, traga renovo, restaura a alegria dos corações, no precioso nome de Jesus. Nós te oramos, te exaltamos, te enaltecemos, te bendizemos, Senhor, porque sabemos que tu és um Deus que responde e trazes resposta a estes corações. A ti a glória e a honra, em nome de Jesus te oramos, amém. Aleluia! Diga para mim o que é vida. Declare: conheço alguém que pode Você pode nos declarar? Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam seu essa luta apagar, ou a verdade que liberte, ele é tudo que tem você. Ele é assim, o evangelista Davi contou que ele apagou a luz numa estrada por alguns segundos, no exato momento que ele ligou o farol. Não há trevas que se iniciou. É isso que esse hino diz, não é? Não há trevas
Que lindo, dá vontade de nem terminar o culto, né? Graças a Deus. Que culto tremendo. Que Deus te abençoe. A Kel vai ter 1 minuto aqui e 30 segundos. Então você vai ficar de pé que a gente já vai terminar.